ter a sua companhia mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos aqui com as nossas amigas queridas, a Rosângela e a Samira. Primeira vez que estamos gravando as três meninas juntas. É um prazer ter vocês aqui conosco. E a você que está nos assistindo, é um prazer ter você aí. E como de costume, iniciamos sempre o nosso estudo com uma oração. Rosângela, você pode orar, por favor? Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos porque temos essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Vem estar conosco, Senhor, venha nos batizar com Teu Espírito, esteja também com aqueles que nos assistem nesse momento. Que nós possamos todos juntos compreender a missão, compreender aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos trabalhar e fazer com que a volta de Jesus seja o mais breve possível a essa terra. Fica conosco, Pai, nos dê a Tua paz, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nessa temporada, nós estamos, que vai de outubro a dezembro, nós estamos estudando Missão de Deus, Minha Missão. E o tópico dessa semana é o chamado de Deus para a missão. O nosso verso para memorizar dessa semana diz o seguinte, que está em Atos 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito do Senhor, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o chamado de Deus. Ele está nos chamando para a missão. Como foi no início, quando Deus criou o homem, ele deu a missão para Adão e Eva de cuidarem do jardim, de cultivar e cuidar também dos seres viventes que ali estavam. Ao longo do tempo, essa concepção de cuidado foi mudando e durante a semana da criação, primeiro Deus, tudo que ele fazia, ele via que era muito bom. E depois de um tempo, as pessoas foram mudando o seu comportamento, foram mudando as coisas e aquele chamado original de Deus, que era tudo muito bom, foi se degradando. E as pessoas começaram a querer viver de tal forma que eles vivessem a moda deles e não seguindo a vontade de Deus. Com isso, eles foram transformando aquilo que Deus fez de tão bom em algo ruim. E é o que nós estamos vivendo até hoje. E nós somos testemunha do Deus Altíssimo. E isso envolve nós cruzarmos as fronteiras culturais para levar a mensagem de Deus àquelas pessoas que ainda não conhecem. Se você não conhece Deus, é uma oportunidade que você está tendo neste momento de participar do estudo da palavra. Como testemunha, nós temos a missão de levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. E esta palavra não é apenas abrir a Bíblia, mas vivermos de acordo com aquilo que Deus nos ensinou. Né? Rosângela, eu estudando aqui a lição, a cada momento, se comprometer a fazer isso, né? E nós temos desde o início, lá em Gênesis 9:7, até me lembrei do texto, Deus diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra, multiplicai-vos nela. Então, a ideia de Deus era que o povo se espalhasse. Ele sempre colocou isso desde o início. Só que, na construção da Torre de Babel, o que nós percebemos? Um povo que resolveu: não, nós vamos ficar todos juntos, nós não vamos nos espalhar. Então, todas as vezes que o ser humano insiste em desobedecer a Deus, ele cria situações, circunstâncias que acabam transformando, vamos dizer assim, não a vontade de Deus, mas acabam transformando as possibilidades, aquilo que Deus poderia fazer através do ser humano e acaba não fazendo. Então, eu vejo sim, a dispersão do povo ali na Torre de Babel foi uma estratégia de missão de Deus. Porque nós vemos, inclusive, eu falei de Gênesis 9:7, mas nós temos Gênesis 8, 15, 16, Gênesis 9:1, Gênesis 11, mostrando que realmente eles tinham que se espalhar. Só que eles se rebelaram contra essa ideia e claro, até uma atitude que a gente pode imaginar. Eles duvidaram da palavra de Deus, né, de que não haveria mais dilúvio,
E eles, não, vamos fazer uma torre, vamos fazer alguma coisa, vamos ficar todos juntos. Mas não era esse o plano de Deus. Deus queria que eles se espalhassem, que a mensagem fosse levada para todos os cantos da terra. Então, é aquela história que a gente pode deduzir, né? Deus utiliza até os nossos erros para beneficiar a sua obra. Né? Então, realmente, ele utilizou a dispersão como uma estratégia de missão. Então, as pessoas foram obrigadas a se espalhar, porque a confusão das línguas e tudo mais, e elas foram obrigadas a se espalhar e levar a mensagem para todos os cantos. Né? Quando a gente lê a história da Torre de Babel, nós podemos ver quão egoístas eram as pessoas. Eles pensaram nele, mesmo Deus tendo orientado de que não deveria ser assim, mas eles queriam. Aos céus e tornemos-nos célebre o nosso nome. Ou seja, eles queriam continuar juntos, como a Rosângela falou, porém com razões egoístas. Eles não queriam se espalhar, eles queriam estar ali juntinhos, do jeito deles. Como a Rose já comentou, eles não queriam se espalhar. E quando Deus tem um plano, esse plano se cumpre, mesmo que a gente não queira. Assim. A gente fala assim, nossa, que povo rebelde, né? Por que eles não fizeram o que Deus pediu? E será que hoje nós não estamos fazendo a mesma coisa que eles? Muitas vezes Deus nos pede que façamos algumas coisas e às vezes, não, Senhor, acho que o meu jeito é melhor. Só que Deus tem planos e quando nós estamos disponíveis, querendo fazer a vontade dele, mesmo que a gente tome decisões erradas, ele nos faz ver o caminho certo. E por outros motivos também que eles quiseram fazer isso, né? Medo de que fossem outra vez, né? Que viesse o dilúvio, falta de fé também, né? Sim. É pra gente ver que quando nós estamos distantes de Deus, a gente tenta atrapalhar os planos de Deus. Exatamente. Mas os planos de Deus são perfeitos. Independente da nossa vontade, vão ser cumpridos. Isso é uma coisa que nos alegra muito. Amém por isso, né? Amém por isso. Nós vemos aqui na continuação da história, quando fala de Abraão, Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção na vida das pessoas. Ele saiu daquela confusão também. E ele foi chamado divino significava uma bênção. Ele seria pai de uma grande nação. Então ele iria crescer, multiplicar, encher a terra, apesar de em algum momento ele até duvidar disso, né? Porque ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Mas como estava em Gênesis 12, fala da vontade de Deus que a missão fosse cumprida dessa forma. Com certeza. Né? Sim. E aí eu te pergunto, Rosângela, em que aspecto a instrução de Deus a Abraão foi um chamado à missão? De que forma você reagiria se você fosse chamada por Deus, assim como Abraão foi? Olha, foi um chamado difícil. A gente sempre tem que pensar nisso. Primeiro, a gente tem ali na palavra de Deus muito claramente que a família dele saiu de Ur e parou em Harã, né? E depois dali de Harã, Deus falou, não, você vai deixar a sua parentela e vai seguir para uma terra que eu vou te indicar. Eu pergunto para vocês, normalmente quando a gente pensa em imigrar, né, ou sair da nossa cidade para uma outra, para um outro país, para um outro estado, não precisa ir muito longe, um outro estado. Gente, nós planejamos tudo. Nós pensamos onde que eu vou morar, onde eu vou trabalhar, tem escola para as crianças. A gente não vai sem saber, né? Se não tiver tudo organizado. Exatamente. Agora, um Deus que diz assim, olha, você vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Você vai saber quando você chegar lá. Então, Confiança, não? quando você me pergunta como eu reagiria, nossa, com certeza eu ficaria assim, mas Senhor, peraí, como assim? E Abraão, nesse aspecto, ele é maravilhoso. Até a gente estava comentando antes, né? Exatamente. A Samira comentou uma coisa comigo, a gente estava conversando ali, que muitas pessoas falam, Abraão foi um fraco. Gente, como assim? Não foi fraco. Ele foi uma pessoa que ele confiou inteiramente em Deus e falou, tá bom, se o senhor está me chamando, eu vou. Não sei para onde, mas eu vou. Não questionou, então, né? Não questionou. Ele aceitou a missão. Ele aceitou a missão, exatamente. Foi submisso, né? Até Sim, naquele momento. muito. Submissão Então, total. nesse aspecto, a gente vê que realmente aquilo que Deus fez, que a maneira como ele falou com Abraão, foi um chamado para a missão. Porque a missão é assim. Muitas vezes você não sabe aonde ela vai te levar. A que ponto você vai chegar, não é? Eu estava comentando também com a Samira antes, nós temos ali um projeto, né, na igreja de Moema, o projeto das Casas das Meninas, o Crack Zero, e a gente começou ali, e a gente não sabia até onde poderia chegar. Sim. E quantas já estão sendo transformadas? Ontem mesmo, 2 delas estavam conosco lá na Santa Ceia, né? Participaram ali com a gente, foi muito gostoso. Elas vão geralmente para a classe do Arthur, eu até brinco com elas. Vocês vão para a classe do Arthur, vão para a minha classe e tal. Mas enfim, então a gente não sabe até onde as coisas podem chegar, porque Deus conduz, né? E inclusive na Casa das Meninas eu ouvi uma frase que eu achei fantástica e resume bem isso. Ele escolhe as pessoas, ele capacita e ele se responsabiliza pelos resultados. Sabe? Deus é assim. Então, quando ele chama Abraão para ser uma bênção para o mundo inteiro, é nesse sentido. Abraão, eu sei que você tem problemas, eu sei que você não tem filhos. Ele chamou com 75 anos. Sim. A esposa com 65, eles não tinham filhos. Não é? Não tinham filhos. Então, como é que ele poderia ser poderia ter uma descendência que fosse uma bênção para o mundo inteiro? Então, só confiando inteiramente em Deus. Aí vem a questão, até que a gente não comentou, uma expressão que apareceu no texto de ontem, né, da lição de ontem, que é sair da zona de conforto, né? E é você se entregar inteiramente nas mãos de Deus e confiar inteiramente nele, plenamente nele. Foi isso que Abraão fez. Né? Com toda certeza. Eu fico imaginando que não deve ter sido fácil. Porque hoje, como você falou, a gente vai para algum lugar, a gente se planeja, eu vou viajar, vou ficar uma semana fora. Você pensa que você vai levar. Hoje a gente pode olhar a temperatura, como vai estar lá, você se programa. E a confiança que ele teve em Deus para sair da zona de conforto e ir a um lugar desconhecido, não é uma coisa fácil. Mas ele foi. Ele saiu a partir da orientação de Deus e o trecho aqui do guia de estudo diz o seguinte, podemos imaginar que não deve ter sido fácil deixar o conforto, a prosperidade e ir para um lugar que sequer ele sabia onde era. Sim. Abraão chegou onde Deus havia ordenado, os cananeus habitavam a terra e eles eram conhecidos pela sua crueldade. Deus apareceu para ele e disse, darei esta terra à tua descendência. Acho que ele precisava desse encorajamento nesse momento, porque ele além de ir para o desconhecido, ele foi para um lugar ruim, pessoas cruéis. E Abraão era um homem rico, né, gente? Ele vivia em pleno conforto, ele não era um coitadinho que estava ali, sim, Deus fala. Só que assim, e a gente tem que pensar que talvez não foi assim tão fácil para Abraão. Tá bom, Senhor, eu vou. De repente passou 1000 coisas pela sua cabeça. Mas ele obedeceu. Nossa, mas ele obedeceu. Mas mesmo talvez com medo, com todas as perguntas que vinham sobre a mente, ele foi. Por quê? Porque tinha fé ali. Ele tinha fé. E Deus, ele sabe que ele chama também. Deus não vai te pedir algo que você não possa fazer. Isso. Deus conhece o teu coração. Isso aí. E muitas vezes Deus vai desenvolver, mas até ele desenvolver essa fé no seu coração, ele vai te preparar para isso. Deus não é um Deus tirando que você está totalmente despreparado para fazer algo, ele vai fazer. Não, Deus é um Deus que trabalha cuidadosamente no seu coração e vai fazer o que tem que fazer, porque ele é assim conosco. Ele não vai fazer nada que a gente não esteja disposto a fazer, ou que a gente não tenha condição para isso. Condição de fazer. Lembrando uma frase que a Rosângela já falou em algum outro momento, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Com certeza. É uma frase bem clichê, mas que é verdade. É verdade. Porque quando você se dispõe, a se submeter à vontade de Deus, certamente ele vai te capacitar e ele vai te dar força e sabedoria para que você possa seguir. E aí eu fico pensando, apesar de Abraão ter saído da zona de conforto, ter aceitado o chamado de Deus, durante a sua permanência no Egito, ele deu prova de que não está livre da fraqueza. E que lições nós podemos tirar da vida de Abraão no Egito, Sandra? Várias, né? Eu acho que é assim, quando a gente passa por perrengues, né? É onde a gente mostra a nossa fé. E foi o que aconteceu com Abraão, gente.
talvez para um momento ali, a fome chegou, né? E aí ele teve que sair um pouquinho do caminho que Deus pediu para ele ir e foi até o Egito. E é onde tudo começou. Talvez a gente pense, nossa, mas Abraão foi tão fraco. Cadê aquele homem de fé? Cadê aquele homem que saiu de não saber... E aí chegou lá, já foi fraquejando. Eu escutei essa frase que eu tinha entendido. Que homem fraco, né? Deixou a mulher ser levada pelo faraó. Mas a continua a nossa caminhada. Deus está ali. Eu acredito que Deus registrou isso aqui para mostrar que nem o homem mais de fé, o homem mais próximo de Deus também pode cair, pode fraquejar. O que a gente não deve é permanecer. É entender que Deus vai nos dar força, vai nos perdoar sempre e vamos prosseguir. E esse é exemplo para nós como seres humanos, como seguidores de Jesus do século XXI. Que por mais que você esteja tão próximo de Deus, você não é Deus. Você é ser humano. Deus vai estar ali para nos levantar e continuar a nossa caminhada com Ele. Amém, amém. Quando você fala cair e levantar, essa é a vida do cristão, a vida do ser humano, exatamente. né? E a gente só consegue permanecer de pé cada vez que a gente cai e levanta pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Nada por nós mesmos. Nada por nós mesmos. E quando nós tentamos ficar sozinhos, achando que damos conta, Deus fala, olha... Você esqueceu de um pequeno detalhe. São poucos segundos, né? Longe, distantes de Deus, a gente faz, né? E a Bíblia está cheia de exemplos, né? De pessoas que se afastaram um tiquinho de Deus. É esse momento em que a gente pode cair, mas Deus está sempre disponível para nós. A gente não pode esquecer nunca isso, né? Ele está sempre atento às nossas orações. Com Quando a gente certeza. se coloca nas mãos de Deus, a gente tem a submissão à sua vontade, não tem erro. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos sustentar quando a gente levanta. Agora, quando você decide por si só, eu sou poderoso, eu dou conta, pode ter certeza que você vai cair novamente. Com certeza. Pode ter certeza. E o inimigo dá essa falsa sensação de que você é poderoso. Então, se você está com essa falsa sensação, entregue-se nas mãos de Deus, se submeta à sua vontade. E aí sim você vai ter sucesso na vida. Porque sozinho nós não somos nada. O sucesso está em seguir a Deus. Sempre. A igreja primitiva, né, em sua zona de conforto, nós voltamos a falar no assunto, até esse momento eles viviam ali, principalmente em Jerusalém, eles pregavam para os judeus, eles viviam, digamos assim, numa comunidade fechada. Né? É mais ou menos essa impressão que nós temos quando a gente estuda essa parte da lição. E eles viviam naquela comunidade, eles não entendiam que as pessoas que estavam ao seu redor, que estavam fora daquela comunidade onde eles viviam, também precisavam ouvir de Deus. Né? E hoje nós não somos diferentes, como você falou. O que é que nós estamos fazendo hoje? Quantas vezes nós achamos que o outro, porque não pertence à mesma fé e não segue o mesmo passo que eu estou seguindo, não é uma pessoa boa? Nós somos tentados a isso várias vezes. O tempo todo. O tempo todo. Então nós precisamos, primeiro que tudo, confiar em Deus. Sim. Eu tenho que me submeter à vontade dele e aí sim eu posso viver uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Caso contrário, nós vamos perecer. Acho que o segredo nisso é a gente olhar para a cruz, né? Diz Sempre. que na cruz, quem pagou o preço ali sabe o valor de uma pessoa, de uma alma. Exatamente. E a cruz se resume em todos um só. Vamos para a cruz. O que Jesus pagou ali, tá todos ali. Isso. Tá assim, ó, igualdade. Sim. E uma coisa que é muito importante que você está falando, quando Jesus pagou o preço, ele pagou independente de do que Deus fez por nós, para poder entender que a morte do seu filho não foi à toa. Nós estamos aqui, passando por essa terra, entendendo as maldades, as coisas ruins que tem, mas a certeza de que um dia isso vai acabar, porque ele prometeu.
Sim. Que existe o pecado, né? Desde que nascemos. Desde que Existe nascemos. um grande conflito diário na nossa vida. Sim. Mas ele tem tempo para terminar. E o que nos motiva a continuar, né? Apesar do pecado, sermos pecadores, de um grande conflito, que é uma luta diária, é que tem tempo, né? Isso vai terminar. Ele Vai nos terminar. promete, né? Isso aí. E ele é fiel. E quem nos promete é fiel e vai cumprir. Já cumpriu suas promessas. Irá E nunca deixou pra Nunca trás. falhou. Nunca falhou. Nunca falhou. Graças Porque a é Deus. interessante, quando a gente fala aqui da zona de conforto, eu fico imaginando, Rosângela, na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além da zona de conforto? Como nós podemos, em nossos dias, aplicar esse princípio na obra missionária? Aí nós temos que voltar para o texto para memorizar, né? Foi uma ordem de Jesus, né? Ele deixou muito claro qual era a missão. Ele disse, olha, vocês receberão poder, vocês vão receber o Espírito Santo, mas para quê? Para me ser testemunhas em Jerusalém, só os judeus. Eles não tinham que falar para os outros. Ah, mas gentil. Nossa, Paulo teve grandes embates com Pedro aqui, Sim. porque né, Pedro fingia que estava com os gentios, mas daqui a pouco, quando vinham os irmãos, ele não queria estar. Quer dizer, tem um nome a zelar, né? Tem que cuidar e tal. Não posso me aproximar muito. Mas não, e aí a gente Chega vê em até preconceito, né? a própria lição fala que Pedro é conhecido como apóstolo dos judeus, né? Dos circuncidados, enquanto Paulo era apóstolo dos gentios. Mas, na verdade, o que aconteceu ali para que isso fosse quebrado? O apedrejamento de Estevão. Quer dizer, houve um martírio de um diácono. Às vezes as pessoas pensam, né, que Estevão foi um discípulo e tal. Não, ele era um diácono, mas ele era cheio do Espírito Santo, a tal ponto que ele incomodava os líderes, ele incomodava na sua maneira de se posicionar, de pregar, de falar a verdade com muita convicção e com o poder do Espírito Santo sobre ele, né? Então, quando a gente vê a morte de Estevão ali, o que aconteceu? Naquele mesmo dia, isso é muito claro ali em Atos, né? De uma determinada situação pontual, grave, difícil, para que a gente saia da zona de conforto. E eu fico pensando aqui para nós hoje, né? A igreja primitiva e a igreja dos últimos dias, elas têm as mesmas lições para aprender. Às vezes hoje, para nós, é mais fácil. Ah, não, eu vou ficar aqui dentro do meu grupo, essas pessoas ouvem, essas pessoas gostam e tal. Mas eu tenho que pregar para aqueles que não gostam, que não têm interesse também. Né? Sim. Mas claro, isso sempre pelo poder do Espírito Santo. Assim como foi com a igreja primitiva. Ellen White diz isso muito claramente. Ela diz que a mesma dotação de poder que foi dada àquela igreja vai ser dada a esta igreja nos últimos tempos. E nós estamos, eu sempre digo, nas unhas dos dedos dos pés da estátua de Daniel. Não tem o que dizer, Não né? tem. A dúvida nenhuma em Isso é relação clara, a isso. né? É muito claro. Então, e a gente vê aqui, muitas pessoas também questionam, inclusive uma passagem que aparece aqui em Atos 10, quando Pedro, não é levado pelo Espírito Santo a pregar para um gentil, centurião romano, um inimigo, né? Aquela pessoa assim que ele menos pensaria, vou pregar o evangelho para esse fulano? De jeito nenhum. Mas aí o que acontece? Cornélio era uma pessoa fiel a Deus, acreditava no Senhor. Tá? Um anjo aparece para ele e fala, Cornélio, você vai mandar buscar Pedro, que está em tal lugar. Eu acho linda essa passagem, porque eu sempre fico encantada de pensar assim, como Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele fala o nome de Pedro, o sobrenome dele, ele fala onde ele estava, com quem ele estava, a profissão de com quem ele estava, Com certeza. que morava à beira-mar. Eu acho isso fantástico. Mas o anjo poderia ter dado a mensagem. Por que ele não deu? Ele não deu a mensagem para Cornélio. Ele falou, você vai mandar buscar Pedro. E na mesma hora que os três funcionários, né, de Cornélio ali foram buscar Pedro, Pedro recebeu aquela visão. Muitas pessoas interpretam erradamente, falando que é em relação à saúde, à alimentação. O próprio Pedro entendeu. Ele teve aquela visão do lençol baixado diante dele 3 vezes e uma voz, levanta, mata e come.
Pedro, levanta, mata e come. E ele, quando ele responde Senhor, de jeito nenhum, porque na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. Ele sabe que é Deus que está falando com ele. Sim, ele responde sim. Senhor. Vejam que quando Paulo recebe a visão de Jesus lá na cidade de Damasco, ele fala é difícil. Sim. Dói, incomoda. Todo tipo de mudança incomoda. Todo tipo de mudança traz consequência. Mas todos, até anotei para falar aqui, todos podem ser alcançados pelo Evangelho, pois todos são objetos do amor incompreensível de Deus. Ponto. Ponto. Então a missão, ela nos é dada para isso. A gente tem que sair da zona de conforto e tem que fazer aquilo que Deus pediu. Simples. Simples. Nós, como discípulos de Cristo, nós somos mensageiros da sua palavra. Exatamente. Esse é o nosso papel, é a nossa missão aqui. É. E não é pegar a Bíblia e tentar convencer o outro de que ele está certo ou que ele está errado. O nosso papel não é de convencimento, é de levar a mensagem. Testemunhas, né? Ser Cristina? testemunha, nós somos testemunhas do Nós amor somos de Deus. advogados. Não, Nós somos exatamente. testemunhas. A gente tem que falar o que Deus. Se aonde você estiver. E olha só, nós temos boas novas de salvação. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós temos boas novas, gente. Não tem como não ter. E como você mesmo disse, Nicinha, compartilhar a verdade não é convencer os outros de que eles estão errados. Missão é muito mais do que você imagina. Muitas vezes você acha que missão é apenas sair. Ah, eu tenho que ir para um lugar longe, distante. Não. A missão começa na sua casa, com seus vizinhos. Missão é cuidar de pessoas, é levar as boas novas que você tem. Eu costumo dizer, meninas, que quem não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário por você, é impossível ter missão. Isso. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que Jesus morreu por todas as pessoas, independente de qualquer situação, que somos todos iguais, que a cruz iguala as pessoas, nós olhamos para as pessoas que com urgência, necessidade de levar as boas novas. Isso. Não fique preocupada que às vezes tem, mas missão, eu tenho que correr. Não, Deus te chama às vezes na sua casa, para você fazer missão ali, que é cuidar de pessoas. Jesus, ele não chegava para a pessoa e falava assim, você tem que. Jesus cuidava das pessoas, atendia às suas necessidades. E qualquer um pode fazer missão. Deus vai chamar todas as pessoas, Deus quer todas elas, que cada um tem um jeito muito especial de fazer a missão onde quer que você esteja. Missão é isso, é entender o que Deus fez por você na cruz e compartilhar e levar Jesus para as pessoas. Amém. Perfeito, a gente já podia até encerrar por aqui. Mas é exatamente isso. Eu vou ler só esse trecho aqui para nós encerrarmos, que já estamos quase no nosso horário. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem ou pregam sobre o chamado para a missão, elas reduzem esse chamado a compartilhar as boas novas como informação. Não há dúvida que transmitir informações faz parte de compartilhar a bênção que foi apresentada pela primeira vez no Éden e transmitida de inúmeras formas durante a história.
sermos arautos das boas novas da Amém. salvação. Amém. E que juntos possamos encontrar com Jesus Ai. quando Ele voltar para Muito em resgatar breve. aqueles que o aceitaram como seu Vemos a Salvador hora. pessoal. Para finalizar, vamos orar, Samira, você ora? Claro. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, porque Tu morreu na cruz do Calvário por nós. Amém. Ali todos nós somos iguais, não há distinção, e Tu deixas tão claro que nós possamos, Senhor, aceitar o que Tu fez por nós na cruz do Calvário e dividir com quem está do nosso lado as boas Amém. novas de salvação. Amém. Cuidar das pessoas, que nós possamos ser Jesus para as pessoas que estão próximas de nós. Amém. Obrigada por tudo que Tu faz por nós, obrigada por Tu nos salvou. E nos dê força e poder para continuar essa jornada rumo ao céu, pois esse é o nosso destino. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui e eu espero você na próxima semana para mais um encontro com a palavra.